Olá, bom dia malta, bem-vindos a mais um vídeo sobre ciclismo. Um vídeo curto, onde vou explicar algo que supostamente quase toda a gente sabe, mas a questão é que algumas pessoas não sabem. E a questão é, o que é que se deve fazer quando se para de treinar e a bicicleta fica guardada? Mesmo que seja por pouco tempo. Eu vou explicar. Bem, uma das coisas mais importantes que se deve ter em conta quando se acaba o treino e se vai guardar a bicicleta, mesmo que seja apenas durante 24 horas, é deixar a corrente na seguinte posição. Cá atrás, deixá-la engrenada no carrete mais pequenino e cá à frente, deixá-la engrenada também na pedaleira mais pequenina. Eu sei que esta configuração não deve ser utilizada durante o treino. Correto? Nós somos alertados que não se deve treinar ou andar de bicicleta com a corrente nesta configuração, porque a corrente fica muito torcida e não só desgasta o material, como também gera atritos desnecessários que vão baixar o rendimento do ciclista. No entanto, quando se para de treinar, quando a bicicleta fica guardada, esta é a configuração correta. Eu já vou explicar porquê. Atenção que existem algumas mudanças arcaicas, penso que já estão completamente obsoletas, já não se encontra isso. Mas no meu tempo, quando eu era novo, de vez em quando aparecia uma outra bicicleta em que as mudanças funcionavam ao contrário daquelas a que nós estamos habituados hoje em dia. Ou seja, eram mudanças que quando nós aliviávamos o cabo ao desviador, ele subia para o carrete maior. Ou, caso estejamos a falar do desviador da pedaleira, estamos a falar de mudanças que quando nós aliviávamos o cabo, elas moviam o desviador para a pedaleira maior. Nesse caso, aquilo que eu vou dizer não se aplica. Então, esquecendo essas mudanças que praticamente já não se encontram em lado nenhum, quando nós estamos a falar de mudanças convencionais, por exemplo, aqui o desviador, quando nós puxamos o cabo, ele move-se no sentido de mover a corrente para a pedaleira grande. Quando nós aliviamos o cabo, ele move-se no sentido de mover a corrente para a pedaleira pequena. Acontece que, enquanto que este movimento de subir para a pedaleira grande, somos nós que estamos a fazer força no cabo para que o desviador faça esse movimento, quando nós mudamos para a pedaleira pequena, não precisamos fazer força nenhuma. Isto porquê? Porque o desviador tem uma mola lá dentro que faz isso por nós. Essa mola tem tendência a puxar o desviador todo para dentro, para o lado da pedaleira pequena. Já o desviador de trás tem uma mola que faz precisamente o contrário. Ele empurra o desviador no sentido de trazê-lo para fora, na direção do carrete mais pequeno. O que acontece é o seguinte: se vocês deixarem a bicicleta guardada numa configuração que não seja aquela que eu recomendei no princípio do vídeo, e eu aqui coloquei as mudanças na posição 100% oposta àquela que tinha recomendado e fiz o mesmo também aqui, coloquei-a na pedaleira grande, mas não seria necessário ser isto, bastaria que não fosse aquilo que eu sugeri. O que é que isto está a fazer? Isto está a fazer com que a tal mola que existe dentro dos desviadores, a mola que faz com que o desviador mova facilmente na direção da engrenagem mais pequenina, nesta posição a mola está comprimida, ela está em tensão, ela não está relaxada. O mesmo acontece com a mola do desviador da pedaleira. Ela aqui está sob tensão. E o que é que acontece quando as molas ficam sob tensão há algum tempo? Elas sofrem de um efeito que
chama-se pasmar. Elas pasmam, ou seja, o material, depois de bastante tempo comprimido, sob tensão, ele começa a perder a elasticidade, começa a perder a força. Por outras palavras, se vocês deixarem a bicicleta guardada, especialmente se for por muito tempo, se deixarem a bicicleta guardada sem ser naquela posição que eu aconselhei, ou seja, no carrete pequenino e na pedaleira pequenina, as molas dos vossos desviadores vão estar sob tensão e vão estar a perder força. Vocês estão, aos poucos e poucos, a estragar os vossos desviadores. Nas bicicletas que têm travões daqueles à antiga, portanto, travões ao ar, quer sejam de estrada, quer sejam de V-brake, ou até mesmo os cantilevers antigos, esses travões também têm umas molas, que são as molas que mantêm os calços do travão afastados do ar. Eu recomendo vivamente que quando vocês deixarem a bicicleta parada por bastante tempo, vocês aliviem as molas dos travões. Portanto, no caso dos travões de estrada, a maior parte deles tem um botãozinho que permite abri-los. Normalmente esse botãozinho é usado para quando nós queremos tirar a roda fora, ou quando partimos um raio durante um treino e a roda empena e nós queremos conseguir treinar sem a roda roçar, nós abrimos esse botão. Mas esse botãozinho, ao abrir o travão, ele está a tirar pressão sobre a mola do travão, fazendo com que esta dure mais tempo. No caso dos V-brakes, tem que se tirar, portanto, a pecinha que encaixa para que o V-brake abra e não fique, portanto, a mola em tensão. E no caso dos cantilevers também é só tirar uma pecinha de maneira que o travão fique em repouso. Muita atenção, neste caso, quando forem treinar, lembrem-se, antes de começar a pedalar, antes de começarem o treino, lembrem-se de recolocar as pecinhas no sítio, porque pode acontecer um esquecimento e depois, de repente, precisam de travar e os travões não vão funcionar. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre bicicletas e ciclismo e até à próxima.